Hoje o tema da nossa mensagem, ele é um tema muito poderoso. Ele fala sobre visão de futuro de Deus. A visão de futuro que Deus tem para mim e para você. Eu quero já começar liberando uma palavra profética. Nós somos uma igreja apostólica, profética, adoradora. Então eu tenho que liberar essa palavra. Deus tem um futuro para você. Eu vou dizer de novo porque eu preciso só de 25 minutos do teu tempo aqui para você ser incendiado por essa palavra, ser encorajado por essa palavra. E a palavra, o tema já da palavra já é algo para te dar um norte. Deus tem um futuro para você. Abra comigo a sua Bíblia, Gênesis capítulo 37. Nós vamos compartilhar de uma história que você já deve ter ouvido várias vezes, mas hoje nós vamos olhar para essa história numa nova perspectiva. Nós vamos observar essa história de uma maneira diferente. E certamente ela vai encorajar muito você. Ela vai trazer vida ao seu coração. Capítulo 37 do primeiro livro da Bíblia aí, de Gênesis. Versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Só para termos um panorama do que Deus quer falar conosco hoje. Diz assim a palavra do Senhor: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao seu pai a má fama de seus irmãos. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer-lhe uma túnica longa. Outras traduções dizem uma túnica colorida. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Verso 8. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós, é isso? E odiaram ainda mais, por causa do sonho, do que tinha dito. Depois, José teve outro sonho, meu Deus, e contou novamente aos seus irmãos: tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou o sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia aquilo. Querido, é muito interessante essa história. Eu amo essa história de José, porque a história de José, ela conta que os irmãos ficavam com muita raiva de José. É muito interessante de ver que até hoje existem filhos imaturos do nosso pai, que são nossos irmãos, que ainda ficam com raiva de sonhos que a gente conta.
Até hoje, por incrível que pareça, tem irmãos que ficam com raiva de irmãos por sonhos de irmãos. É tão interessante que José, ele só conta o sonho. Verdade ou não? Ele só conta o sonho. Mas os irmãos dão uma interpretação para o sonho. José, em algum momento da história, ele diz: vocês vão se curvar diante de mim? Ele diz. Quem é que diz? É quem ouve o sonho. Diga assim comigo: quem ouve o sonho. Diga mais uma vez: quem ouve o sonho. Está tendo revelação que você não está tendo. Vou dizer de novo. Tem sonho que você conta, que você mesmo não está entendendo o que aconteceu. Tem sonho que realmente, quando você sonha, é algo absurdo. Absurdo. E em momento nenhum, José disse: vocês vão se curvar. Sabe que eu tenho visto nesses dias que tem gente que está ouvindo sonho. É lógico, nem todo sonho você pode contar para todo mundo, mas ali ele estava contando para irmãos. É certo que tem irmãos que não podem ouvir sonho, mas eu quero olhar numa outra perspectiva, que tem gente que está ouvindo algo que Deus falou com você, que você mesmo não está entendendo, mas Ele já está apontando aquilo que Deus vai fazer. Vou dizer de novo, tem coisa que Deus já está apontando aquilo que vai acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus filhos, na sua geração. Tem coisa que Deus já está dizendo que vai fazer, você não está entendendo, mas tem gente perto de você falando assim: vai acontecer. Pastor, dá um exemplo. Talvez quando você era mais novo, em casa, você queria comprar aquela coisa boa, e alguém falava assim para você, dentro de casa, irmãos, parentes, gente que morava junto, falava assim: esse menino tem mania de rico. Sabe o que é? É que talvez você já denunciava coisas. Talvez você já mostrava coisas que você mesmo não estava vendo, mas tinha gente que já estava vendo coisa que você não estava vendo. Não, querido, não, eu vou contar mais uma para você. É tipo assim, pelo menos isso acontece comigo. Todas as vezes que eu estou em algum lugar, ou estou em algum restaurante, pastor Luiz, o garçom, eu não sei por que cargas d'água, está todo mundo vestido igual, está todo mundo falando igual, é todo mundo crente, abençoado, não tem ninguém reclamando de nada, mas ele vem, pastor Luiz, no final ele traz a conta, sabe para que ele entrega? Entrega para mim. Ele está querendo dizer alguma coisa que talvez tem gente que fala assim: ai meu Deus, por quê? Não, eu acho que ele está vendo coisa que eu ainda não vi. Eu quero dizer para você, tem gente já começando a ver coisas sobre você que você mesmo não viu, que você nem mesmo imaginou, mas que já tem gente vendo. Eu não sei se você, pelo passo da fé, há algumas áreas da tua vida que precisam mudar. Eu já começo a ver coisas poderosas sobre a vida de gente aqui nessa noite. Eu já começo a observar coisas poderosas sobre gente aqui nessa noite. Já começa. Estou achando, você fala um versículo na escola, ou um versículo na faculdade, ou um versículo lá no seu emprego, alguém fala assim: aí, já está se achando, já acha que é um pastor. Ele já está vendo coisa que você não está vendo. Olha aí, está lá no corredor comprando, você está aí solteiro, mas já está no corredor e passa, vê um lugar cheio de aliança, né? Cheio de anel. Aí você fala assim: rapaz, eu acho que a minha esposa vai usar isso. Mas você não está nem namorando. Não, aí tem gente que fala assim: aí já está achando que vai casar. Na verdade que eles estão vendo coisa que você não está vendo. Sabe que eu vou te falar aqui uma coisa poderosa que eu tenho aprendido. Para de ver aquilo que você está olhando e começa a ver aquilo que Deus está vendo. Eu vou falar de novo. Estava ali, eu não posso ainda te contar algumas novidades que nós estamos preparando para vocês, queridos. Mas eu estava ali fora conversando agora com a Fernanda e a gente falou um absurdo. Como é que pode isso para acontecer tal coisa? É absurdo. Mas deixa eu te falar, você serve ao Deus do absurdo. Você serve ao Deus do extraordinário. Você serve a Deus do abundante.
Você serve a Deus do sobrenatural. Você serve a Deus que ressuscitou um morto de 4 dias. Você serve a Deus que andou sobre as águas. Você serve a... eu não sei se tem alguém recebendo essa palavra. Você serve a Deus que Ele era, que Ele é e sempre será. Você serve a Deus que Ele era conhecido como Jeová Shalom, o Deus é a nossa paz. Você serve a Deus que era conhecido na antiguidade como Elohim Sabaote, o Deus que guerreia as nossas guerras. Você será conhecido por aquele que te chamou. Você serve a esse Deus. Sabe que a história de José é muito intrigante, porque parte da sua vida foi marcada pela injustiça, pela traição dos seus irmãos. Porém, quando lemos esse texto, nós precisamos observar, além daquilo que os nossos olhos estão vendo, nós precisamos observar na perspectiva de que Deus queria para José. Analisando toda a história, observando todo o panorama, nós observamos que ele era um filho mais amado. É difícil falar isso. Ele teve sonhos, ele foi odiado, ele foi traído, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Ele foi vendido como escravo, numa condição de escravo, meu Deus. Ele se tornou um administrador de extrema excelência, de extrema competência, mesmo sendo escravo na casa de Potifar. Novamente, na casa de Potifar, ele foi traído, ele foi injustiçado pela mulher de Potifar, pelo fato de ela ter gostado dele e ele ter desprezado ela. Por causa disso, ele foi levado à prisão. Meu Deus, ele foi encarcerado, querido. José foi encarcerado na prisão de Faraó. Lá ainda na condição de prisioneiro, ele foi levado a Faraó, que ouviu o que José tinha para dizer. Quando ele disse o que ele tinha para dizer, ele revela aquilo que Deus entregou para ele. Ao acreditar naquelas palavras, Faraó, que vinham de Deus, Faraó compreendeu e colocou José como o segundo no Egito. E José, através daquela posição dele, ele não apenas salvou o Egito da morte, mas também salvou todas as nações circunvizinhas e salvou a sua família. Todas essas experiências que José teve, ruins e boas, começaram por meio de um sonho. Por quê? E eu quero trazer essa visão diferente para você, sabe, da parte de Deus, quando isso tudo aconteceu com José. Deus teve, na verdade, aquilo ali, Deus teve uma visão de futuro para a vida de José. Algo muito similar ao que vemos quando nós entramos numa empresa ou num lugar e está ali no hall da empresa, a visão da empresa, onde que a empresa quer chegar, missão, visão e valores. Era o que Deus tinha para José. A visão de Deus, a visão de futuro de Deus para José, ela era a seguinte: eu preciso salvar um povo, uma geração e uma família, então eu vou te usar para isso. É tão interessante que em Gênesis, lá no capítulo 45, lá no verso 5, num certo momento José, depois de ter vivido tudo que viveu, ele vai ter com os irmãos dele e eles falam assim: não se culpem, pois foi para salvar as vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Nessa história, querido, Deus não está dando uma experiência particular ou individual para José, mas sim Ele está estabelecendo um princípio para que seja liberado sobre todos nós. Esse texto foi deixado na Bíblia para revelar a visão de futuro que Deus tem para cada um de nós. Por meio dessa revelação, você e eu, nós vamos compreender que Deus tem uma visão de futuro para nós. Eu quero desafiar você, se você está perto de alguém, fala assim: Deus tem, fala com alguém que está perto de você, Deus tem uma visão de futuro para você. Para você. Querido, se ele não disse um amém, sai de perto dele, senta perto de outra pessoa, acha um jeito, porque eu tenho certeza, Deus tem uma visão de futuro para você. Deus tem uma visão de futuro para você. Deus tem. Amém? A visão de futuro de Deus para você é a mesma: salvar toda a sua família e todos os que forem possíveis de você alcançar através do nome de Jesus.
A visão de futuro para mim e para você é salvar vidas. Fala assim comigo: a minha missão, a visão de Deus, para mim, é salvar vidas. É salvar vidas. Sabe? Bom, podemos observar, sabe, nessa história, que toda dificuldade, adversidade vivida por José, através de calúnias, injustiças, traições, difamações, também elas não passaram, sabe de quê? De um teste. Um treinamento intensivo de Deus. Gente, é duro falar isso, mas é a realidade. Foi um teste. Foi um treinamento intensivo de Deus, para que ele tivesse a capacidade de alcançar a promessa. Para que ele tivesse a capacidade de alcançar a visão de futuro determinada por Deus para a sua vida. Nós vamos analisar aqui rapidamente, nesses próximos 12 minutos, vamos analisar pelo menos 3 situações da vida desse homem, sabe, que foram como teste, 3 testes, que o levaram até o cargo de governador, até uma posição de governo. Tais situações que ele viveu, lhe deram capacidade, experiência e autoridade, para ser instrumento de Deus, para salvar tantas vidas da morte. Tudo que ele viveu, trouxe para ele capacidade, experiência e autoridade. Ou seja, todo o processo que ele viveu, lhe trouxe capacidade, experiência e autoridade. Eu quero dizer algo para você: Deus te ama. Quantos creem aqui? Quantos creem? Deus te ama, irmão. Mas deixa eu te contar algo, para que você dê um glória ainda melhor. Ele dá a visão de futuro para você. Ele só não te revela o processo. Eu vou falar de novo. Deus, Ele te ama. Ele te dá a visão de futuro, mas Ele não revela o processo para você. Sabe por quê? Senão você vai desistir. Vamos falar a verdade, gente? Se lá no começo da vida de José, Deus falasse assim: José, você vai ser o governador do Egito. Você vai ser o segundo homem mais poderoso de todas as nações. José ia falar assim: uau! Nossa, vai ser tremendo, eu quero. Mas José, antes você vai ser vendido como escravo, você vai ser arrancado da casa do seu pai, vendido como escravo, sem direito a nada. Você vai passar uma luta violenta e vai para a casa de Potifar. Lá você vai se dar bem. Como? Você vai ser um escravo, mas vai ser um escravo melhorado. E mais o que, Senhor? Depois você vai para a prisão, vai ficar preso, encarcerado, vivendo uma vida de presidiário mesmo, mas não presidiário do século 20, não. Era naquele tempo que não havia nem direitos humanos, nada. Você vai ser preso. E depois você vai governar. Acredito que José, assim como eu e você, ia falar assim: dá para o irmão aqui do lado, passa para outro. Porque o processo, querido, Deus não revela. Eu quero te falar que talvez você está passando por processos, mas eu quero te dizer que o final vai ser glorioso. Não desanime por causa do processo, porque Deus te ama. Ele tem uma visão de futuro para você. Amém? Querido, antes de analisarmos esses pontos, sabe, nós precisamos entender só uma coisa. José, ele era amado por seu pai. Amado. E uma coisa que eu quero que você fixe no seu coração é sobre como que era a expressão do amor ali do pai para José. José, ele recebe uma túnica longa. E essa túnica representa o amor do pai para com o filho. O amor do pai está em nós, e isso é representado por essa túnica nessa história. Mais do que sobrepor as dores da escravidão, da mentira, sabe, do infortúnio, de todos esses momentos ruins que lhe impuseram, o amor do pai é representado por essa túnica. E essa túnica o fez lembrar de seus momentos mais solitários, daquilo que ele vivia. Eu quero te falar que nesses dias às vezes de processos, de dores, de dificuldades, você precisa lembrar da túnica que recebeste do seu pai.
Vou dizer de novo, você precisa lembrar que é amado por Deus, que Deus te ama, que Deus não escolheu. Sabe que tem gente que ele pensa que Deus lá no céu escolheu alguém para sofrer e apontou você? Não, não é assim. Algumas decisões que tomamos, algumas coisas que fazemos ou compartilhamos, nos levou a isso que vivemos. Mas eu quero te falar que Deus, certamente, Ele olhou lá do céu para você, dizendo: eu te amo, eu amo você, eu não te deixarei, jamais te desampararei, você não está sozinho, você não está sozinho. Querido, é engraçado que certa vez eu assistindo algo no Discovery, e eu vi que alguns animais que caçam em bando, quando ele vê uma presa, ele tenta fazer com que aquela presa fique longe dos seus. Ele tenta isolar aquele animal. E quando ele isola aquele animal do convívio com os da mesma espécie, eles conseguem atacar. O inimigo, ele não é diferente. Ele tenta isolar você. Ele tenta colocar você num quarto fechado, num estado depressivo, num estado desanimado, para tentar prender você. Mas eu vim aqui nessa noite para te dizer que Deus, Ele jamais vai te deixar sozinho. Eu vim aqui nessa noite para te dizer que o Senhor, Ele jamais vai te desamparar. Eu vim aqui nessa noite para te encorajar, para você tomar um novo fôlego e saber que Deus, Ele te ama e que existe uma túnica longa preparada para você por seu Pai. Amém? Você precisa crer nisso. O que José fez, ele se fortaleceu no amor do Pai. Por isso que ele não desistiu. Eu e você, quer lutas, quer provas, quer dificuldades, não desista, se firme e se fortaleça no amor do Pai. Se fortaleça no amor do Pai. Eu vejo que o primeiro ciclo de treinamento de Deus para José foi algo incrível. Em Gênesis 39, nós vemos que José foi vendido, foi humilhado, ele foi para a casa de Potifar, mas ele não murmurou, ele não desistiu, ele não reclamou. Ele continuou sendo servo, ele continuou sendo adorador, ele continuou confiando em Deus. A Bíblia diz que tudo que José colocava a mão prosperava. Lá ele ascende de escravo comum para escravo especial, depois se tornando administrador na casa de Potifar. Enfim, ele cresce para se tornar um administrador de todos os bens do seu senhor. Ele se torna o segundo na casa de Potifar. Ele chega nesse cargo de autoridade dentro daquela casa. Não havia mais para onde José crescer em importância. Ele estava abaixo apenas do seu senhor. Então, eu vejo aqui que nesse ciclo, o ciclo chega ao final para ele, porque ele está no lugar máximo de autoridade. Mesmo sendo escravo, mesmo estando cativo, mesmo tendo sido preso, mesmo tendo sido vendido, ele crescia. Eu quero liberar uma palavra sobre você. Não depende do momento que o país está vivendo, não depende do momento que Belo Horizonte está vivendo, não depende do que o mundo está vivendo. Você vai crescer independente do tempo, você vai crescer independente da situação, você vai crescer. Ele cresceu e chegou num nível. Nós sabemos que pelas escrituras, a mulher de Potifar havia se interessado nele. E por vezes José, ele sai das investidas da esposa de Potifar. E após seguidas e seguidas rejeições, ela apela. Ela decide falar que ele atacou. E ele, na ânsia de ir embora, as vestes dele ficam na mão dela. Quando ele chega frente a tais acusações, Potifar o conduz a ser escravo. Ele vai, na hora, um julgamento sumário, ele é condenado à prisão. Pastor, ele foi preso? Foi. Mas pastor, ele era inocente, porque ele foi preso? Bom, na verdade,
o teste não se resumia apenas em resistir às tentações da sedução da mulher de Potifar. Então, pastor, qual era o teste? O teste que Deus estava fazendo com ele era: não coloque a mão naquilo que Deus não te autorizou. Sabe, esse teste para nós também, ele funciona, porque podemos, vez por outra, assumir, sabe, algumas posições contrárias. Sabe que para você passar, para você concluir os testes daquilo que Deus te deu como visão de futuro, você vai precisar saber disso. Não colocar a mão naquilo que Deus não te autorizou. Isso serve para nós em qualquer área da vida. Seja para quem está namorando e pode se entender que não é correto tocar, sabe, com aquele toque voluptuoso antes do casamento, tocar algo que ainda não lhe foi concedido, aquele toque de intimidade que não é correspondente ao nível de intimidade que você tem com a pessoa. Eu costumo falar para casais de namorados que o nível da tua responsabilidade é o nível da tua intimidade. À medida que a sua responsabilidade aumenta, o nível da tua intimidade aumenta. Quando você é namorado, tem um nível de responsabilidade. Também tem um nível bem baixo de intimidade. Quando você vai noivar, o noivado é uma proposta, né, de estou fazendo um compromisso tal com você que eu tenho esperança de casar. Aí o compromisso sobe, a responsabilidade sobe, a intimidade sobe um pouco. Mas chega o dia que você decide e se casa, e quando se casa, a responsabilidade ela é total, e por isso que a intimidade ela é total. Sabe que vez por outra, nós gostamos de passar à frente e tocar naquilo que Deus não nos autorizou. Isso aqui também serve para pessoas que trabalham como tesoureiros ou administradores de empresas, que sabe que não pode tocar em algumas finanças, sabe que não pode, de forma autônoma, decidir pelas finanças de forma desonesta, não tocar naquilo que não é seu. José passou esse teste. Ele passou, mas ele foi preso. E pastor, eu já me perguntei por várias vezes, poxa, mas José fez tudo certo e mesmo assim foi preso. Eu lembro que minha mãe me dizia quando eu era pequeno, falava assim: meu filho, fala a verdade, porque quem fala a verdade não merece castigo. E aparentemente José falou a verdade, vivia uma vida de verdade, de integridade, mesmo assim ele foi preso. Mas eu quero aqui trazer uma explicação para você. José só foi preso porque ele foi colocado num trilho de crescimento, e na casa de Potifar ele já não poderia crescer em mais nada. Então José, ele entra na zona de expulsão e ele vai para a cadeia de Faraó. Sabe que quando ele vai para a cadeia de Faraó, aquilo que a gente pensa que, para nós, ao nosso ver, é uma dor e é um castigo, na verdade é uma subida de nível na vida de José. Todas as vezes que nós vamos mudar de fase, alguns testes acontecem na nossa vida. Testes acontecem na nossa vida todas as vezes que mudamos de fase. José, o teste aconteceu, ele passou no teste, aí ele mudou de fase. Agora a fase foi cadeia de Faraó. Nesse segundo momento que ele está na cadeia lá de Faraó, no Gênesis 40, o texto diz que lá ele não murmurou, lá ele não reclamou, lá ele não desistiu. Ele continuou servo, adorador e confiante em Deus. A Bíblia diz que tudo que José colocava a mão prosperava. Você já parou para pensar aqui comigo que a cadeia prosperava? Absurdo. Como uma cadeia pode prosperar? Mas tudo que José colocava a mão prosperava. Então mais uma vez ele se destaca onde que ele estava. Ele começa a crescer novamente, agora crescer dentro da prisão. Ele evolui de um prisioneiro comum para um prisioneiro especial. Ele assume a limpeza do local até chegar a ser responsável por toda a prisão. O status de José, ele sobe, a ponto de somente o carcereiro da prisão ser maior do que ele. Gente, eu nunca vi isso. Um prisioneiro ser chefe
junto com o carcereiro. Não tinha mais como José crescer na prisão. José, ele estava abaixo somente do carcereiro. Este, portanto, é o final do segundo ciclo de José. Porém, mais uma vez, duas pessoas ali, o copeiro e o padeiro, têm um sonho. E nesse sonho, a Bíblia diz que José é procurado para interpretar os dois sonhos, o do padeiro e o do copeiro. Ambos estavam presos aguardando a investigação. José está diante do seu segundo teste. Ele interpreta os sonhos e esses sonhos se concretizam segundo a sua palavra. E José passa no teste. Pastor, qual era o segundo teste de José? Ele já estava preso, ele estava todo complicado a situação dele. O segundo teste dele: quando você mais precisa de algo, é onde você mais terá que ajudar. Aonde você mais precisa do favor de Deus, eu quero te dar uma dica: comece a ajudar pessoas nesse lugar, aonde você mais precisa. Talvez comece, sabe, eu conheço histórias de gente que começou falando, orando por pessoas enfermas, e ela mesma estava doente. Verdade ou não? Quantos de nós já fomos chamados para estar em lugares, talvez numa festa da família, e fala assim: fulano de tal, traz uma palavra, e aquele dia você está tipo assim, nossa, eu que estou precisando da palavra. Quem já se sentiu assim, gente? Não, fala a verdade. Já teve dia de eu ligar para alguns irmãos e: vamos, meus irmãos, Deus é contigo, vai dar certo, avance. E só Deus sabe que eu estava assim: Jesus, eu que preciso, Pai. Algumas semanas atrás, eu estava perguntando: Deus, fala comigo em tal situação, Deus, fala comigo, Deus. Aí eu e minha esposa dentro do carro, a pastora Renatinha, Fernanda, a equipe pastoral, a gente se reúne semanalmente, às vezes até de 15 em 15 dias. Olha, Deus me mostrou tal coisa, Deus me falou tal coisa. Aí eu olho para minha esposa, olho assim, eu falei: Deus está falando com todo mundo, e eu estou aqui, cadê? Aí eu, da hora, eu falei assim: mas amém, o importante é Deus estar falando. Na verdade, eu acho que Deus deve até estar falando: amor, é a gente que não deve estar ouvindo, porque às vezes Deus está falando e você não está ouvindo. Deixa eu te falar, Deus está falando e às vezes você não está ouvindo. Deixa eu falar mais uma vez: Deus está falando, às vezes é você que não está ouvindo. Talvez chegou a hora de você, sabe, ministrar sobre a vida de pessoas. Ai, pastor, eu não tenho condição. Nunca vai ter. Talvez chegou a hora de você orientar pessoas, liberar destino de pessoas, falar sobre coisas maravilhosas sobre a vida de pessoas. Mas é tudo que eu estava precisando. Comece a servir pessoas. Talvez essa semana eu quero desafiar você, ligar para algumas pessoas e fazer algo por elas, se mover, fazer algo por elas. Hoje no final aqui eu vou pedir para o Mateus passar um vídeo de uma doação que nós fizemos junto com a igreja. Nós participamos, você que doou. E o interessante é que nesse dia o pastor Luiz foi com a pastora Renata e a pastora Érica entregar. Eu lembro que a pastora Érica saiu de casa com um rosto: nossa, vamos entregar. E ela voltou: meu Deus, foi poderoso, foi maravilhoso. Por quê? Porque Deus te chamou, irmão, para você melhorar a vida das pessoas. Engraçado que José, ele poderia falar assim: não vou interpretar sonho de ninguém não, rapaz. O meu que eu sonhei lá atrás, eu só estou me vendo a minha vida toda lascada. Eu vi feixes, eu vi sol, lua, estrela. Agora vocês estão aí com dois sonhos aí. Eu vou interpretar nada não. Eu estou cansadão, ó. Eu estava benzão lá na casa de Potifar. Eu era escravo, mas eu era um escravo de luxo. Eu era abaixo do meu senhor lá, quem mandava na casa toda e administrava era eu. Aí, ou seja, não bastando isso, eu fui vendido por meus irmãos, já caí num lugar terrível como escravo, mas eu consegui evoluir, crescer como escravo. Agora, não, ainda vou ter que ser preso, e preso, ainda vou
ter que revelar sonho dos outros? E o meu? Sabe que tem vez por outra que a gente fica preocupado tanto com o que Deus nos mostrou, que a gente esquece de favorecer a vida dos outros. Mas eu profetizo essa semana que você vai favorecer a vida de alguém. Você vai favorecer a vida de alguém. Uma das formas mais tranquilas de você favorecer a vida de alguém é te convidando alguém para provar daquilo que você tem provado. Eu não sei você, mas a nossa equipe pastoral, alguns irmãos, nós temos diversas vezes convidado. Talvez você que está aqui essa noite, primeira vez, você é convite de alguém aqui. Talvez alguém convidou você, mas é porque Ele quer ver você rompendo, Ele quer ver você fluindo em Deus, Ele quer ver você vivendo uma vida melhor nessa terra, Ele quer ver você se aproximando mais de Deus. Então a palavra que eu tenho para você, quer favorecer a vida de alguém, convide esse alguém para experimentar aquilo de bom que você tem provado. José, ele passa pelo segundo teste. Ele fala com aqueles, e aquilo que ele fala acontece. E parte para o terceiro ciclo, e aqui eu termino essa mensagem. No verso 42 ao 45, José, ele é lembrado. Demorou, tá, irmão? O texto fala que demorou. José lá atrás, ele fala assim, ó, quando o faraó te chamar de novo, copeiro, havia o padeiro e o copeiro. O sonho do padeiro foi a morte. O sonho do copeiro foi ser restituído ao lugar de origem. E ele disse, quando você estiver lá de frente para o faraó, lembra de mim, porque eu fui injustiçado. Tipo, QI, tá? Quem indica? Me indica lá, para mim sair disso aqui. Fala meu nome. Fala assim, eu conheci um cara sério, tá? Lá na prisão. O copeiro deve ter falado, não vou falar. Eu vou falar sim. Saiu da prisão. Não lembro de nada. Mas ele passou no teste. Faraó, certa vez, tem um sonho. Aí o copeiro lembra, cara, eu falei que eu ia falar daquele cara que... Faraó, tem um preso. O faraó deve ter ficado, quê? Não, tem um preso que ele falou comigo que eu ia voltar a te servir aqui. E aconteceu, viu? Aí o faraó fala assim, chama ele. José revela, traz discernimento, traz direção para o Egito. E faraó decide colocar José na posição mais elevada. Você imagina que alegria? Você imagina que alegria saindo do cárcere para uma posição de governo? Como que José devia estar? Uau! Agora eu estou por cima. Agora eu vou abalar. Não. José continua adorando a Deus. Continua buscando a Deus. Continua recebendo de Deus. Pastor, onde está escrito isso? Tem algum lugar aqui que prova isso? Tem. Por causa dos testes que José viveu. O homem foi humilhado, o homem foi vendido, o homem foi escravo e não guardou rancor dos seus irmãos. O homem viveu dias terríveis, mas em uma clara atitude de amor, temor a Deus e aos ensinamentos de Deus, ele decide cuidar e sustentar de toda a sua família até os dias da morte. José passou no teste? Sim. Qual teste esse? Perdoar aqueles que o traíram. Sabe que para esses dias nós precisamos exercer esse perdão, irmão. Nós sabemos que é muito difícil perdoar alguém, principalmente quando nós fomos traídos ou abandonados ou caluniados. Sabe? Alguém fez alguma coisa contra a gente, mas eu quero te dar uma boa palavra, é tempo da gente perdoar. Chegou o tempo de manifestarmos isso de Deus em nós. Esse foi o maior teste de José. Esse foi o maior teste que José teve, para que a bênção sobre ele se estabelecesse para sempre. Eu quero dizer algo. É tão desafiador perdoar, né? Hoje, durante aqui a nossa ceia, vai haver um momento que eu sempre falo que é no momento lá da ceia,
mesmo tendo sido traído, Jesus pega o pão e dá graça. Sabe que eu tenho aprendido com um pastor que me ministra muito, o pastor Tiago. Ele disse o seguinte: sabe as ofensas? Quem aqui já foi ofendido? Deixa eu ver. Quem já foi humilhado? Continua com a mão estendida. Quem já foi rejeitado? Caluniado? Sabe isso tudo? Nós somos seres emocionais, seres humanos passíveis de erros e de falhas, e acaba que a gente registra isso. É verdade ou não, gente? A gente registra isso. Mas esse pastor, ele disse a seguinte frase, que todo o abandono, toda a calúnia, toda a rejeição, tudo que fizeram conosco, nós precisamos registrar na areia. Na areia. E toda a coisa boa que fizeram por nós, todas as pessoas que facilitaram a nossa vida, que nos ajudaram. Quem que já teve pessoas que já te ajudaram? Eu tenho tantas pessoas que são bênção para mim. Ele falou que isso também a gente precisa anotar. A gente precisa registrar isso também. Porém, a gente precisa registrar isso na pedra. Por que registrar a calúnia, a ofensa, a difamação, a rejeição na areia? Porque o vento vai soprando. O vento do tempo, ele vai soprando, e daqui a pouco aquilo apaga. Agora, aquilo que você foi honrado, deixa registrado na rocha, para que você não esqueça, e tenha sempre o histórico de quem te ajudou. Talvez essa semana você pode ligar para alguém e dizer: eu te perdoo, tá? Eu te perdoo. Mas também ligar para alguém e dizer: obrigado porque você sempre me socorre. Obrigado porque você sempre ora por mim. Obrigado porque você, de verdade, tem sido uma bênção na minha vida. Será que você pode fazer isso essa semana? Será que você pode perdoar alguém essa semana? Gente, lembre-se que Jesus também nos perdoou. Nos perdoou de todas as nossas ofensas. Na cruz ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Esse perdão do Senhor Jesus trouxe salvação para todos nós. Por meio da fidelidade de Jesus, nós fomos alcançados. Assim que por também meio da fidelidade de José, Deus salvou toda a família de José, Deus salvou toda a nação de Jacó, toda a nação de Israel, todo o Egito e todas aquelas cidades. E assim também será através de você. Deus quer fazer o mesmo. Deus quer fazer o mesmo com você. Deus quer fazer com que através da sua vida, vidas se salvem. Sabe por quê? Porque Deus tem uma visão de futuro para você. Amém? Quantos creem nessa palavra? Então bata no peito e fala assim: Deus tem uma visão de futuro para mim.